Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. O grande desafio das cidades brasileiras é garantir que o passeio público seja seguro. Afinal, cidades são para pessoas. A lei que regulamenta as calçadas estabelece que a responsabilidade pela construção, conservação, reforma e manutenção, além de ser do proprietário, é também do usuário do imóvel, seja ele comercial ou residencial. Agora, se nenhuma das partes se responsabilizarem para cumprir as exigências, multa de R$ 300 por metro linear. O responsável terá um prazo de 60 dias depois da notificação da prefeitura. Isso quer dizer, gente, que o buraco na calçada, além de ficar caro para quem tropeça, também vai mexer no bolso do proprietário. Marcos, depois que a prefeitura fez a notificação, também lançou a multa, e mesmo assim o proprietário não resolveu o problema. Quem que assume a responsabilidade? Eu acho que aí cabe uma multa, né? Se a pessoa foi aconselhada, foi orientada e não resolveu o problema, acho que cabe uma multa. A prefeitura tem que ser rigorosa na aplicação dessa multa, porque é uma maneira depois de educar, é a maneira de fazer com que a lei seja cumprida. Durante a reforma, foi avisado, vou fazer a reforma na minha calçada. Posso pedir orientação, o acompanhamento da prefeitura? A pessoa tem o direito, inclusive, de pedir que venha um fiscal na sua casa para orientá-lo em relação à construção dessa calçada. É importante que isso seja feito junto com o pedreiro que vai ser contratado, para que o pedreiro saiba também como vai resolver. Nós estamos aqui numa calçada específica e o estado dela aqui completamente reprovada, né? Isso, aqui assim é uma calçada plana, você vê que ela tem uma largura boa. A árvore está na área de serviço, então teoricamente estaria correto. Tem um canteirinho que avança aqui um pouquinho que atrapalha, né? Mas o problema é a conservação. O tipo de espécie vegetal que foi colocada ali é o tipo de espécie que tem raízes superficiais que vai estourando a calçada. Então isso é um problema, quer dizer, o proprietário que tem uma árvore assim, ele tem que controlar isso. Então é sempre bom ligar, no caso de São Paulo, para cada uma das subprefeituras para poder identificar que tipo de arborização é aceita para cada um dos passeios. E aí vem o dilema, porque se tem árvore, multa. Se corta, multa. Se tem poste, multa também. Seguinte, nada de plantar árvore e nem escolher um material para a sua calçada. O que você deve fazer primeiro é correr para a subprefeitura do seu bairro. É lá que estão todas as informações para a reforma e construção da sua calçada. Combinado? A gente vai medir agora esse espaço aqui onde nós estamos. Você acha que tá com um tamanho adequado? Aqui tem um tamanho adequado sim. O problema é que não é a largura. Se a gente medir, vamos medir? Me ajuda? Vamos. Com a guia é 1,70 m, 1,65 m. Vimos que a largura da calçada está correta, tem 1,50 m, 1,70 m, está perfeito, né? O mínimo que teria que ter seria 1,20 m, essa faixa livre. O problema é que ela é inclinada demais, ou seja, a pessoa que vier de lá, ela é lançada para a rua. Ele fez um remendo aqui, outro ali, o que mostra que as pessoas estão se preocupando com o buraco, né? Estão tentando tapar o buraco e tal, o que é, enfim, mostra que alguém teve algum cuidado. Só que assim, é um mar de remendos desníveis, isso aqui é uma armadilha. Uma calçada adequada deve ter uma faixa de serviço com largura mínima de 0,75 metros. É a mais próxima da rua, destinada à colocação de árvores, rampas de acesso para veículos ou portadores de deficiência, postes de iluminação, sinalização de trânsito, bancos, floreiras, telefones, caixas de correio e lixeiras. A faixa livre deve ter largura de 1,20 m. Esta é exclusiva para pedestres. Já a faixa de acesso não tem largura mínima. Fica localizada perto do imóvel e pode ter mesas, vegetação, toldos e rampas. Calçadas com menos de 1,80 m não se recomenda muito fazer essa arborização, por conta que essa árvore pode vir atrapalhar a circulação. Na pesquisa que vocês realizaram foi no Brasil inteiro. Qual que é a melhor calçada do Brasil, então? Olha, São Paulo tem a melhor calçada e talvez a pior, né? Na verdade não, a gente encontrou situações piores em Salvador, na Bahia,
Tem o Largo da Calçada na Bahia, por exemplo, que é um vexame, porque não tem calçada nenhuma, é tudo esburacado e o que tem de esburacado está ocupado por bancas de camelô, então as pessoas no Largo da Calçada têm que andar mesmo na rua. Em São Paulo, a melhor calçada na época, quando nós fizemos, isso foi em março de 2012, tinha sido na Avenida Paulista, que levou nota 9, não levou nota 10 porque já tinha alguns problemas. A calçada da Paulista foi feita inteiramente pela prefeitura, então isso é um exemplo de que quando esse tipo de obra é feito pela autoridade, ele tem uma condição de ficar muito melhor. Existem outras calçadas com boas condições, assim como a Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo também. Lembro que em frente do Centro Cultural São Paulo tinha uma calçada muito boa de se andar, mas como eu disse, são exceções. Marcos, essa parte aqui da calçada, a gente pode dizer que é uma calçada correta? Esse trecho está bom. O problema é quando a continuidade, ou seja, quando chega no vizinho já tem um degrauzinho aqui. Veja que o próprio motorista, o próprio proprietário colocou aqui umas fitas para dar mais aderência na subida, que talvez o veículo mesmo tivesse dificuldade de subir. 4 sistemas construtivos que são adequados e aceitos para a execução desses pisos, né? A placa de concreto, o concreto moldado em loco, pode ser estampado ou não, o pavimento intertravado e o ladrilho hidráulico, que são pisos que são antiderrapantes, têm durabilidade e permite fluidez e conforto no caminhar. Agora, Marcos, a gente observa que parece ser recente essa construção aqui, né? Isso quer dizer que ele vai ter que fazer uma outra reforma. Essa obra teria que ser refeita, teria que ser adequada aos padrões de calçada, resolvendo o problema da subida lá para dentro. O passeio público, a calçada é um elemento primordial para isso. Então, se você não tiver um passeio público, uma calçada adequada, você não vai conseguir esse caminhar adequado e confortável e com segurança principalmente, né? Nós temos uma população que está envelhecendo, temos uma série aumentando também a quantidade de deficientes físicos, né? Então essas pessoas têm que ser incluídas. Agora, Marcos, a gente ouve muito em São Paulo, por causa do relevo, essa desculpa, né? Que São Paulo, mas não, São Paulo já é assim, a estrutura da cidade já é assim. Sim. Cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, vivem esse problema. Claro que tem cidades históricas, como Ouro Preto, a própria Salvador, em que você tem, enfim, casario e calçada de pedra, coisas assim que não deveriam ser alteradas, porque são fotografia de um momento histórico, né, em que as pessoas andavam de burro, andavam a pé, não havia automóvel e coisa e tal. Naquelas situações, existem soluções de arquitetura e de urbanismo, com faixas específicas que podem ser construídas nessas vias para que, inclusive, os cadeirantes possam circular. Mas em cidades como São Paulo, que se expandiram ao longo do século XX, esse bairro aqui deve ter sido construído mais ou menos aí por volta de 1930, por aí assim, aqui a calçada tinha que estar absolutamente nivelada com a rua, ou seja, um pouquinho acima. Esses degraus não deveriam existir. O dia que nós começarmos a fazer essa pequena alteração, uma coisa boba, né? Calçada, coisa simples. A alteração disso, isso vai significar que nós estamos mudando a nossa cidade para uma cidade mais humana, uma cidade para pessoas, uma cidade que respeite seus cidadãos. Olha só, gente, uma calçada acessível é aquela que permite o trânsito de adultos, crianças, idosos, cadeirantes, pessoas com carrinhos de compras ou malas e por aí vai. A estrutura nas cidades para o passeio público é um forte indicador de qualidade de vida. Tornar o meio onde vivemos mais humano, solidário e cidadão é assegurar a presença das pessoas nos espaços públicos. É um direito e um dever de todos.